Olá a todos e bem-vindos. Aqui é o Martim falando. Neste episódio, vamos discutir 3 tópicos muito importantes. A China está derrubando os Estados Unidos? Como o crescimento econômico de Pequim está abalando a ordem global? Alerta de Guerra Fria Tecnológica e como as tensões entre os Estados Unidos e a China podem ser um desastre para o Vale do Silício. Clima versus comércio, os Estados Unidos estão quebrando as regras para salvar o planeta? Tópico número 1. A expansão da China no grupo BRICS representa um desafio para a atual ordem global liderada pelos Estados Unidos. As recentes visitas do presidente Xi Jinping à Rússia e à África do Sul exemplificam o comprometimento da China em promover mudanças no cenário global. Durante a 15ª cúpula do BRICS em Joanesburgo, o grupo aumentou significativamente seu tamanho ao dar as boas-vindas a 6 novos membros, incluindo importantes países produtores de petróleo como Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Esse desenvolvimento sugere que o BRICS pode buscar desafiar a dominância do dólar na precificação do petróleo e gás. Mesmo antes dessa expansão, o BRICS já havia ultrapassado as economias do G7 em termos de paridade de poder de compra. Com a adição desses 6 países, estima-se que o BRICS represente quase metade da população mundial e mais de 1/3 do PIB global em termos de PPC, em comparação com menos de 10% da população e 30% do PIB global representados pelos países do G7. A China tem sido uma forte defensora da expansão do BRICS. O presidente Xi introduziu o conceito de BRICS Plus em 2017, enfatizando a importância de incluir mais países para promover um sistema de governança global mais justo e equitativo. No entanto, relatos sugerem que houve opiniões divergentes dentro do BRICS em relação ao ritmo de expansão, com líderes como Narendra Modi, da Índia, e Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, defendendo uma abordagem mais cautelosa. Apesar de ser a segunda maior economia do mundo, a China ainda se identifica como um país em desenvolvimento e se posiciona como líder do Sul global. O termo BRICS foi originalmente cunhado por um economista do Goldman Sachs para chamar a atenção para 4 economias emergentes, que posteriormente formaram seu próprio grupo e convidaram a África do Sul para se juntar, resultando no nome BRICS. Nos últimos anos, o BRICS tem se concentrado em questões financeiras, incluindo a exploração da possibilidade de uma moeda comum. O estabelecimento do novo Banco de Desenvolvimento em 2014 demonstrou ainda mais o compromisso do grupo com a independência financeira das instituições tradicionais. Os países do BRICS também têm utilizado cada vez mais suas moedas nacionais em vez do dólar no comércio bilateral. Durante a última cúpula, o grupo pediu a reforma das instituições de Bretton Woods, defendendo um papel maior para os mercados emergentes e países em desenvolvimento. A liderança atual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, ambos tradicionalmente ocupados por americanos e europeus respectivamente, foi questionada. A visita do presidente Xi à África do Sul coincidiu com a cúpula do BRICS e incluiu uma visita de Estado, na qual ele foi agraciado com a Ordem da África do Sul. Apesar dos apelos do BRICS por reformas, os Estados Unidos parecem não se abater e preferem focar no G20 como principal fórum global de discussões econômicas. No entanto, as questões levantadas pelos membros do BRICS não podem ser ignoradas. Vale ressaltar que a Índia atualmente ocupa a presidência do G20, enquanto o Brasil e a África do Sul devem assumir o cargo nos próximos anos. Com a inclusão da Arábia Saudita e da Argentina, o BRICS terá o mesmo número de membros no G20 que as economias do G7. Numerosos países têm manifestado interesse em se juntar ao BRICS, e se as nações ocidentais não se envolverem, outros jogadores alternativos podem entrar em cena. Seria mais vantajoso para os Estados Unidos e outros países ocidentais considerar seriamente a demanda por reformas, iniciando assim um processo que exigiria que a China e outros avaliassem até que ponto estão dispostos a aceitar reformas, como um assento permanente no Conselho de Segurança para a Índia, que ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo, mas já enfrentou resistência da China no passado. Em conclusão, os esforços da China para expandir o BRICS e desafiar a ordem global liderada pelos Estados Unidos apresentam implicações significativas para o cenário geopolítico atual.
O aumento do tamanho e da influência do BRICS, especialmente com a inclusão de importantes países produtores de petróleo, sugere uma possível mudança longe do domínio do dólar na indústria de petróleo e gás. O foco do BRICS na independência financeira e nas reformas destaca o desejo por um sistema mais inclusivo que conceda um papel maior aos mercados emergentes e países em desenvolvimento. É essencial para os Estados Unidos e outros países ocidentais levarem essas demandas a sério e se engajarem em discussões de reforma significativas. No entanto, a responsabilidade também recai sobre a China e outros países em demonstrar sua disposição de aceitar mudanças substanciais. Quais são seus pensamentos sobre esses desenvolvimentos? Por favor, compartilhe suas opiniões na seção de comentários. Tópico número 2. Alerta de Guerra Fria Tecnológica: como as tensões entre Estados Unidos e China podem ser desastrosas para o Vale do Silício. As atuais restrições aos investimentos em tecnologia avançada entre os Estados Unidos e a China estão causando preocupação entre os investidores e startups dos Estados Unidos. As limitações estão contribuindo para uma redução nos negócios entre pequenas e médias empresas nas duas maiores economias globais, exacerbando o impacto da escassez de financiamento. De acordo com Gary Dugan, diretor de investimentos da Dalma Capital, com sede nos Emirados Árabes Unidos, as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China são uma grande preocupação para os investidores americanos. Após a última eleição presidencial nos Estados Unidos, os investidores tinham esperança de uma abordagem menos confrontacional em questões comerciais. No entanto, essa expectativa não foi cumprida, o que tem levado a um aumento da incerteza. Em 2 de agosto, o presidente Joe Biden emitiu uma ordem executiva que impõe restrições a investimentos de capital de risco, Private Equity Joint Ventures dos Estados Unidos em inteligência artificial, computação quântica e semicondutores chineses. Essa ordem expandiu uma ordem anterior do ex-presidente Donald Trump e faz parte da estratégia da administração Biden para contrapor a crescente influência da China e abordar preocupações com abusos aos direitos humanos, práticas comerciais e ambições tecnológicas. A China respondeu a essas restrições com críticas, preocupação e contramedidas. Pequim impôs sanções a determinados indivíduos e entidades dos Estados Unidos, proibiu algumas empresas dos Estados Unidos, como a Micron Technologies, de operar na China e iniciou uma investigação antitrust contra várias empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Para complicar ainda mais as coisas, a saída de capital da China foi limitada por meio da imposição de controles cambiais, tornando mais difícil para investidores chineses financiarem startups dos Estados Unidos. A falta de clareza em relação às futuras relações comerciais entre Estados Unidos e China é uma preocupação crescente. As restrições à transferência de tecnologia e ao fluxo de produtos e serviços ainda são fluidas e passíveis de múltiplas interpretações, o que dificulta para os investidores preverem e navegarem nas tensões políticas entre os países. Investidores dos Estados Unidos têm se interessado pelo setor tecnológico da China, considerando-a como a segunda maior economia do mundo e um mercado lucrativo para tecnologias emergentes, como inteligência artificial, computação quântica e biotecnologia. No entanto, as restrições impostas pelo presidente Biden limitam o acesso dos investidores dos Estados Unidos à indústria tecnológica da China. Em resposta, as ações retaliatórias de Pequim impedem que empresas dos Estados Unidos busquem investimentos chineses ou sejam listadas nas bolsas de valores chinesas devido a temores de possíveis sanções ou deslistagem pelo governo dos Estados Unidos. Como resultado dessas restrições, o financiamento de capital de risco para startups na China diminuiu significativamente. De janeiro a abril, o financiamento de capital de risco diminuiu 44,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. As negociações chinesas envolvendo investidores de capital de risco dos Estados Unidos também tiveram uma queda substancial no segundo trimestre, limitando ainda mais a capacidade dos investidores dos Estados Unidos de aproveitar a inovação tecnológica e o talento da China. Enquanto preocupações em relação ao escrutínio regulatório, desaceleração econômica e tensões geopolíticas contribuem para um sentimento de cautela dos investidores em relação à China, a concorrência de outros mercados globais também é um fator. Países como Índia, Vietnã, Japão e Rússia oferecem condições competitivas e são vistos como alternativas viáveis para investimentos.
A Índia, em particular, é vista como uma rival estratégica para a China, especialmente no contexto de disputas de fronteira e preocupações sobre a iniciativa Belt and Road da China. O Japão compartilha uma história de antagonismo e desconfiança com a China e aumentou a cooperação em segurança com os Estados Unidos e outros aliados para contrapor a crescente influência da China. A Rússia, embora colabore com a China em várias questões, também tem interesses e preocupações conflitantes que podem tensar seu relacionamento. Especialistas acreditam que a ordem executiva do presidente Biden e as medidas retaliatórias da China refletem a crescente rivalidade, competição e divergência entre as duas nações em várias questões. Essa tensão crescente provavelmente moldará o futuro do cenário global de startups. Quais são as suas opiniões sobre o congelamento tecnológico Estados Unidos-China e seu impacto nos investimentos e startups? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Tópico número 3. Clima versus comércio. Os Estados Unidos estão quebrando as regras para salvar o planeta? Os Estados Unidos implementaram a Lei de Redução da Inflação de 2022, uma importante lei climática que tem como objetivo combater as mudanças climáticas por meio da alocação substancial de gastos governamentais e promoção de investimentos privados. No entanto, essas políticas, incluindo a promoção de indústrias domésticas de energias limpas por meio de subsídios, parecem violar as regras internacionais de comércio. Embora essas regras possam não ser adequadas para lidar com a crise climática, ignorá-las completamente pode ter impactos negativos tanto no crescimento econômico quanto no progresso climático. Os Estados Unidos desempenharam historicamente um papel fundamental na definição das regras internacionais de comércio, particularmente por meio de sua proposta do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, (SGATT), e do estabelecimento da Organização Mundial do Comércio, (OMC). Algumas disposições da Lei de Redução da Inflação claramente violam as regras da OMC, como a exigência de que uma parte significativa das peças de veículos elétricos seja produzida na América do Norte. No entanto, os Estados Unidos optaram por priorizar a aprovação de legislação federal sobre o clima, incluindo essas medidas protecionistas, a fim de cumprir seus compromissos climáticos. Em vez de reconhecer as violações e buscar perdão, os líderes dos Estados Unidos têm defendido essas medidas, argumentando que elas beneficiarão outros países ao promover tecnologias de energia limpa e reduzir custos. Embora haja mérito nesse argumento, ele levanta preocupações sobre o possível surgimento de políticas protecionistas de outros países e o entrave ao fluxo transfronteiriço de tecnologias, conhecimento e finanças necessários para enfrentar as mudanças climáticas. A contradição da Lei de Redução da Inflação reside em seu compromisso de reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa por meio da difusão tecnológica, ao mesmo tempo em que implementa subsídios domésticos que podem levar a barreiras comerciais. Os benefícios imediatos desses subsídios serão colhidos pela economia dos Estados Unidos, enquanto outros países podem responder com suas próprias medidas protecionistas. O comércio internacional desempenhou um papel crucial no progresso econômico global, e o crescimento do protecionismo poderia prejudicar esse progresso. Portanto, é fundamental encontrar um equilíbrio que apoie tanto baixas barreiras comerciais quanto políticas industriais verdes. Para abordar essas preocupações e modernizar o comércio internacional, são necessárias reformas nas regras globais de comércio existentes. A Organização Mundial do Comércio precisa de um novo consenso de trabalho e apoio das principais potências para permanecer relevante. Os Estados Unidos podem adotar uma abordagem proativa iniciando um processo para desenvolver reformas equitativas. Isso poderia começar com uma cúpula global para discutir as mudanças necessárias e demonstrar liderança na reforma das regras comerciais globais. Embora reescrever completamente as regras da OMC seja um processo demorado, a adição de cláusulas aos acordos existentes pode ser uma abordagem mais viável. Essas cláusulas devem reconhecer de forma transparente a necessidade dos governos de estimular indústrias domésticas emergentes para uma redução rápida das emissões, segurança energética e apoio às economias vulneráveis. Diretrizes claras sobre o uso adequado de subsídios verdes, tarifas de fronteira de carbono, controles de exportação e importação e coordenação da cadeia de suprimentos também podem ser estabelecidas. Por exemplo, os requisitos de origem nacional para subsídios podem ser limitados a tecnologias limpas inovadoras que requerem apoio público para comercialização. Além disso,
pode-se desenvolver uma lista explícita de tecnologias de energia limpa, transporte industrial que podem ser negociadas com tarifas reduzidas ou mínimas. É essencial gerenciar cuidadosamente essas ferramentas comerciais para evitar tensões crescentes. Como os Estados Unidos já implementaram essas regras, também deve reconhecer que outros países podem adotar abordagens semelhantes. Isso poderia levar a uma nova compreensão, semelhante a uma regra de ouro kantiana para o comércio. Em resumo, a implementação da Lei de Redução da Inflação pelos Estados Unidos levanta preocupações quanto ao cumprimento das regras internacionais de comércio. No entanto, essa situação representa uma oportunidade de modernizar o comércio global ao reintegrar a discussão em torno da legislação recente como passos em direção a um regime comercial internacional revisado que esteja alinhado com as metas climáticas globais. Ao abordar essas preocupações e se engajar em diálogo, os países podem trabalhar rumo a um sistema de comércio internacional que apoie tanto o crescimento econômico quanto as ações climáticas. São encorajadas as perspectivas da audiência sobre esse tópico e eles são convidados a compartilhar suas opiniões nos comentários.